ele possui um valor numérico de 1. Se o jogador X conseguir vencer a partida, o valor atribuído a esse tabuleiro de jogo é de 1. E partindo desta posição atual, se este estado específico só pode, de fato, conduzir a um outro estado, sendo esta a única opção disponível, e se este estado subsequente possui um valor de 1, então o valor máximo que o jogador X pode alcançar a partir deste tabuleiro de jogo é, consequentemente, também 1. Daqui, o único lugar onde podemos chegar é um jogo com valor de 1, então este tabuleiro de jogo também tem valor de 1. Agora consideramos este aqui. O que vai acontecer agora? Bem, X precisa fazer uma jogada. A única jogada que X pode fazer é no canto superior esquerdo, então X irá para lá. E nesse jogo, ninguém vence o jogo, ninguém tem 3 em linha, então o valor desse tabuleiro de jogo é 0, ninguém venceu. E assim, novamente, pela mesma lógica, se desta posição do tabuleiro, o único lugar onde podemos chegar é um tabuleiro onde o valor é 0, então este estado também deve ter um valor de 0. E agora vem a parte da escolha, a ideia de tentar minimizar. Eu, como jogador O, agora sei que se eu fizer esta escolha, movendo-me para o canto superior esquerdo, isso resultará num jogo com um valor de 1, assumindo que todos jogam de forma otimizada. E se eu, em vez disso, jogar no meio inferior, escolher esta bifurcação, isso resultará num tabuleiro com valor de 0. Tenho duas opções, tenho 1 e um 0 para escolher e preciso decidir. E como jogador min, eu escolheria a opção com o valor mínimo. Assim, quando um jogador tem várias opções, o min escolhe a de menor valor, e o max a de maior valor. Entre o 1 e o 0 é menor, o que significa que prefiro empatar o jogo a perdê-lo. E então, este tabuleiro, digamos, também tem um valor de 0. Porque se eu jogar de forma otimizada, escolherei essa bifurcação. Colocarei o meu O aqui para bloquear o 3 em linha do X. O X moverá no canto superior esquerdo e o jogo terminará. E ninguém terá vencido o jogo. Então, esta é a lógica do Minimax. Considerar todas as opções possíveis que posso tomar, todas as ações que posso realizar, e eu então me colocar no lugar do meu oponente. Eu decido qual jogada vou fazer agora, considerando qual jogada meu oponente fará no próximo turno. E para fazer isso, considero que jogada eu faria no turno seguinte, e assim por diante, até chegar ao final do jogo a um desses chamados estados terminais. Na verdade, este exato ponto de decisão, onde eu, como jogador O, estou tentando decidir o que fazer, pode ter sido apenas parte da lógica que o jogador X, meu oponente, estava usando na jogada anterior. Isso pode ser parte de uma árvore maior, onde X está tentando fazer uma jogada nesta situação e precisa escolher entre 3 opções diferentes para decidir o que acontecerá. E quanto mais nos afastamos do fim do jogo, mais profundamente esta árvore precisa se estender, porque cada nível dela corresponderá a um movimento. Um movimento ou uma ação que eu realizo, um movimento ou uma ação que o meu oponente executa para determinar o que acontece. E, de fato, se sou o jogador X nesta posição e aplico a lógica recursivamente, vejo que tenho uma escolha, 3, na verdade, uma das quais leva a 0 se eu jogar aqui. Então, se todos jogarem otimamente, o jogo será um empate. Se eu jogar aqui, então o O vai ganhar e eu vou perder jogando de forma otimizada. Ou aqui, onde eu, o jogador X, posso vencer. Bem, entre uma pontuação de 0, menos 1 e 1, eu prefiro escolher o tabuleiro com um valor de 1, porque esse é o valor máximo que posso obter, e assim este tabuleiro também teria um valor máximo de 1. E esta árvore pode ficar muito, muito profunda, especialmente conforme o jogo tem mais e mais jogadas. E esta lógica funciona não só para o jogo do galo, mas para qualquer jogo em que eu faço uma jogada, e o meu adversário faz outra, e no fim temos objetivos adversários. E podemos simplificar o diagrama para um que se pareça com este. Esta é uma versão mais abstrata da árvore Minimax, onde estes são estados, mas não estou mais representando-os exatamente como tabuleiros de jogo da velha. Isso representa apenas um jogo genérico, que pode ser jogo da velha, pode ser algum outro jogo completamente diferente. Qualquer uma dessas setas verdes que apontam para cima, isso representa um estado maximizador. Eu gostaria que a pontuação fosse a maior possível. E qualquer uma dessas setas vermelhas, apontando para baixo, são estados de minimização, onde o jogador é o minimizador. E eles estão tentando tornar a pontuação o menor possível. Então, se você imaginar que nesta situação eu sou o jogador maximizador, este jogador aqui, e eu tenho 3 escolhas. Uma escolha me dá uma pontuação de 5, uma escolha me dá uma pontuação de 3, e uma escolha me dá uma pontuação de 9. Bem, então, entre essas 3 opções, minha melhor escolha é optar por este 9 aqui. A pontuação que maximiza minhas opções dentre todas as alternativas. E assim, posso atribuir a este estado um valor de 9, porque, entre as minhas 3 opções, essa é a melhor escolha que tenho disponível para mim. Então, essa é a minha decisão agora. Imagine que é como se estivesse a um movimento do fim do jogo. Mas então, também poderia fazer uma pergunta razoável. O que o meu oponente faria a 2 movimentos do fim do jogo?
Meu oponente é o jogador que minimiza. Eles tentam deixar a pontuação o menor possível. Imagine o que teria acontecido se eles tivessem que escolher qual opção tomar. Uma escolha nos leva a este estado onde eu, o jogador que maximiza, vou optar por 9, a maior pontuação que posso obter. E uma leva a este estado onde eu, o jogador que maximiza, escolheria 8, que é então a maior pontuação que posso obter. Agora, o jogador minimizador, forçado a escolher entre um 9 ou um 8, irá optar pela menor pontuação possível, que neste cenário é um 8. É assim que este processo se desenrolaria. O jogador minimizador, neste caso, considera ambas as suas opções e, em seguida, todas as opções que surgiriam como consequência disso. Portanto, esta é uma visão geral de como funciona o algoritmo Minimax. Vamos agora tentar formalizar isso usando um pouco de pseudocódigo. Pause. Então, o que exatamente está acontecendo no algoritmo Minimax? Pause. Bem, dado um determinado estado S, precisamos decidir o que deve acontecer. Pause. O jogador Max, se for a vez dele, pause, vai escolher uma ação A dentre as ações possíveis de S. Lembre-se que ações é uma função que recebe um estado e me retorna todas as ações possíveis que eu posso realizar. Ela me diz todos os movimentos que são possíveis. O jogador Max vai escolher especificamente uma ação A no conjunto de ações que me dê o maior valor do mínimo valor do resultado de S e A. Então, o que isso significa? Bem, significa que eu quero escolher a opção que me dá a maior pontuação de todas as ações A. Mas que pontuação isso vai ter? E, para calcular isso, preciso saber o que meu oponente, o jogador que minimiza, vai fazer se ele tentar minimizar o valor do estado que resulta. Então, dizemos, qual estado resulta depois que eu tomo esta ação? E o que acontece quando o jogador que minimiza tenta minimizar o valor desse estado? Eu considero que, para todas as minhas opções possíveis, e depois de ter considerado todas as minhas opções, eu escolho a ação A, que tem o maior valor. Da mesma forma, o jogador min fará o mesmo, mas de forma inversa. Ele também vai considerar todas as ações possíveis que pode tomar se for a vez dele, e vai escolher a ação A, que tem o menor valor possível entre todas as opções. E a forma como eles descobrem qual é o menor valor possível de todas as opções é considerando o que o jogador máximo vai fazer. Perguntando qual é o resultado de aplicar esta ação ao estado atual. E então, o que o jogador máximo tentaria fazer. Que valor o jogador máximo calcularia para aquele estado específico. Então, todos tomam suas decisões com base na tentativa de estimar o que a outra pessoa faria. E agora precisamos voltar nossa atenção para estas duas funções, valor máximo e valor mínimo. Como se calcula, de fato, o valor de um estado se você está tentando maximizar o seu valor? E como se calcula o valor de um estado se você está tentando minimizar esse valor? Se você conseguir fazer isso, então teremos uma implementação completa deste algoritmo Minimax. Então, vamos tentar. Vamos tentar implementar esta função de valor máximo que recebe um estado e retorna como saída o valor desse estado, se estou a tentar maximizar o valor do estado. Bem, a primeira coisa que posso verificar é se o jogo acabou. Porque se o jogo acabou, ou seja, se o estado é um estado terminal, então é fácil. Eu já tenho esta função de utilidade que me diz qual é o valor do tabuleiro. Se o jogo acabou, eu só verifico, tipo, o X ganhou, o O ganhou, é um empate. E esta função de utilidade só sabe o valor do estado. O mais difícil é se o jogo não terminou, porque então preciso fazer este raciocínio recursivo sobre pensar. O que o meu oponente vai fazer na próxima jogada? E eu quero calcular o valor deste estado. E eu quero que o valor do estado seja o mais alto possível. E eu vou acompanhar esse valor numa variável chamada v. E se eu quero que o valor seja o mais alto possível, eu preciso dar a v um valor inicial. E, inicialmente, vou simplesmente defini-lo para ser o mais baixo possível, porque ainda não sei quais opções estão disponíveis para mim. Então, inicialmente, vou definir v como infinito negativo. O que parece um pouco estranho, mas a ideia aqui é que quero que o valor de início seja o mais baixo possível, porque, ao considerar minhas ações, sempre vou tentar fazer melhor que v. Esse eu definir v como infinito negativo, sei que sempre posso fazer melhor que isso. Então, agora considero minhas ações, e isso será um tipo de loop, onde para cada ação nas ações do estado, lembre-se que ações é uma função que pega meu estado e me dá todas as ações possíveis que posso usar nesse estado. Então, para cada uma dessas ações específicas, eu desejo compará-la com a variável v, e então afirmar, muito bem, o valor de v será definido como o maior valor possível entre o próprio v e esta expressão. Mas qual é, de fato, esta expressão?
Bem, primeiro é obter o resultado de executar a ação no estado, e depois obter o valor mínimo disso. Em outras palavras, digamos que eu queira descobrir a partir desse estado qual é o melhor que o jogador min pode fazer, pois eles vão tentar minimizar a pontuação. Então, seja qual for a pontuação resultante do valor mínimo desse estado, compare-a com o meu melhor valor atual e simplesmente escolha o máximo entre os dois, porque estou a tentar maximizar o valor. Em suma, o que estas 3 linhas de código estão a fazer é percorrer todas as minhas ações possíveis e fazer a pergunta: como maximizo a pontuação, dado o que o meu oponente vai tentar fazer? Após todo este ciclo, posso simplesmente retornar V, e esse é agora o valor daquele estado em particular. E para o jogador mínimo é o exato oposto disso, a mesma lógica, só que ao contrário. Para calcular o valor mínimo de um estado, primeiro verificamos se é um estado terminal. Se for, retornamos sua utilidade. Caso contrário, vamos agora tentar minimizar o valor do estado, dadas todas as minhas ações possíveis. Então eu preciso de um valor inicial para V, o valor do estado, e inicialmente vou defini-lo como infinito, pois sei que sempre consigo algo menor que ele. Assim, começando com V igual a infinito, garanto que a primeira ação que encontrar será menor que este valor de V. E então, eu faço a mesma coisa. Itero sobre todas as minhas ações possíveis. E para cada um dos resultados que poderemos obter, quando o jogador máximo toma a sua decisão, nós pegamos o valor mínimo entre esse resultado e o valor atual de V. Então, depois que tudo está feito e considerado, eu obtenho o menor valor possível de V, que eu então retorno de volta para o usuário. Assim, em essência, este é o pseudocódigo para o Minimax. É assim que pegamos um jogo e descobrimos qual é o melhor movimento a fazer, usando recursivamente essas funções de valor máximo e valor mínimo, onde o valor máximo chama o valor mínimo chama o valor máximo, alternadamente, até chegarmos a um estado terminal, momento em que nosso algoritmo pode simplesmente retornar a utilidade desse estado particular. Mas o que se pode imaginar é que isto vai se tornar um processo longo, especialmente conforme os jogos começam a ficar mais complexos à medida que adicionamos mais jogadas e mais opções possíveis e jogos que podem durar bem mais tempo. Então, a próxima questão a levantar é: que tipo de otimizações podemos fazer aqui? Como podemos melhorar para usar menos espaço ou levar menos tempo para conseguir resolver este tipo de problema? E vamos dar uma olhada em algumas otimizações possíveis. Mas para começar, vamos ver este exemplo. Novamente, voltando a estas setas para cima e para baixo, vamos imaginar que eu sou agora o jogador Max, esta seta verde. Estou tentando que esta pontuação seja a mais alta possível, e este é um jogo fácil onde há apenas 2 movimentos. Eu faço um movimento, uma destas 3 opções. E então o meu oponente faz um movimento, uma destas 3 opções com base no movimento que eu faço. E como resultado, obtemos algum valor. Vamos ver a ordem em que faço estes cálculos e descobrir se há alguma otimização que eu possa fazer a este processo de cálculo. Eu vou ter que olhar para esses estados um de cada vez. Então, digamos que eu comece aqui na esquerda e pense: certo, agora vou considerar o que o jogador min, meu oponente, tentará fazer aqui? Bem, o jogador min vai analisar as 3 ações possíveis e seus valores, porque estes são estados terminais, o fim do jogo. E então verão: certo, este nó tem valor 4, valor 8, valor 5. E o jogador min vai dizer: bem, entre estas 3 opções, 4, 8 e 5, vou escolher a menor, vou escolher o 4. Então, este estado agora tem um valor de 4. Depois eu, como jogador max, digo: certo, se eu tomar esta ação, ela terá um valor de 4. Isso é o melhor que posso fazer, porque o jogador min vai tentar minimizar a minha pontuação. Então, e se eu escolher esta opção? Vamos explorar isso a seguir. E agora, vamos explorar o que o jogador min faria se eu escolhesse esta ação. E o jogador min vai dizer: certo, quais são as 3 opções? O jogador min tem opções entre 9, 3 e 7. E então 3 é o menor valor entre 9, 3 e 7. Então vamos dizer que este estado tem um valor de 3. Então agora eu, como jogador maximizador, já explorei 2 das minhas 3 opções. Eu sei que uma das minhas opções me garantirá uma pontuação de 4, no mínimo. E uma das minhas opções me garantirá uma pontuação de 3. E agora considero minha terceira opção e digo: certo, o que acontece aqui? A mesma lógica é exata. O jogador minimizador vai olhar para estes 3 estados: 2, 4 e 6. Digamos que a opção mínima possível é 2, então o jogador que busca o mínimo quer o 2. Agora eu, como jogador máximo, calculei toda a informação, olhando 2 camadas de profundidade, analisando todos esses nós, e posso agora dizer, entre o 4, o 3 e o 2. Sabe de uma coisa? Prefiro pegar o 4, porque se eu escolher esta opção, e se o meu oponente jogar de forma otimizada, ele tentará me levar ao 4, mas é o melhor que posso fazer. Não garanto uma pontuação maior, pois se eu escolher uma destas 2 opções, posso tirar 3 ou posso tirar 2.
E é verdade que, sabe, aqui embaixo temos um 9, e essa é a maior pontuação de todas. Então eu poderia ser tentado a dizer, sabe de uma coisa? Talvez eu devesse escolher esta opção, porque eu poderia conseguir o 9. Mas se o jogador min estiver jogando de forma inteligente, se ele estiver fazendo os melhores movimentos em cada opção possível que tiver ao fazer uma escolha, eu ficaria com um 3. Enquanto, jogando de forma otimizada, eu poderia ter garantido que conseguiria o 4. Então, essa é, de fato, a lógica que eu usaria como um jogador minimax, tentando maximizar minha pontuação a partir daquele nó. Mas acontece que exigiu bastante cálculo para eu descobrir isso. Tive que raciocinar por todos esses nós para chegar a essa conclusão, e isso é para um jogo bem simples, onde eu tenho 3 escolhas, meu oponente tem 3 escolhas, e então o jogo acaba. Então, o que eu gostaria de fazer é encontrar uma forma de otimizar isso. Talvez eu não precise fazer todo esse cálculo para ainda assim chegar à conclusão de que, sabe de uma coisa? Esta ação para a esquerda é o melhor que eu poderia fazer. Vamos em frente e tentar de novo, e tentar ser um pouco mais inteligente sobre como eu faço isso. Então, primeiro, eu começo exatamente da mesma forma. Eu não sei o que fazer inicialmente, então eu só preciso considerar uma das opções e considerar o que o jogador mínimo pode fazer. Min tem à sua disposição 3 opções: 4, 8 e 5. E, entre essas 3 possibilidades, Min considera que 4 é o melhor valor que pode obter, já que o objetivo é sempre minimizar a pontuação. Agora eu, o jogador Max, vou analisar minha segunda opção, realizando este movimento aqui e ponderando o que meu adversário faria em resposta. O que o jogador Min decidirá fazer? Bem, o jogador mínimo vai, a partir desse estado, olhar para as suas opções, e eu diria, tudo bem, 9 é uma opção, 3 é uma opção, e se eu estiver a fazer as contas a partir deste estado inicial, fazendo todo este cálculo, quando vejo um 3, isso deveria ser imediatamente um sinal de alerta para mim. Porque ao ver um 3 aqui neste estado, eu já sei que o valor máximo deste estado será de 3. Será 3, ou na verdade, algo menos que 3, mesmo que eu ainda não tenha analisado esta última ação, ou até mesmo algumas ações futuras, caso houvesse mais ações a serem consideradas aqui. Como é que eu sei disso? Bem, eu sei que o jogador min vai tentar minimizar a minha pontuação, e se eles virem um 3, a única forma disto ser algo diferente de um 3 é se esta parte restante, que eu ainda não examinei, seja menor que 3. O que significa que não há como este valor ser superior a 3, porque o jogador min já consegue garantir um 3. E o objetivo deles é minimizar a minha pontuação. Então, o que isso me diz? Bem, me diz que se eu escolher esta ação, minha pontuação será 3 ou talvez até menos de 3 se eu tiver azar. Mas eu já sei que esta ação me garantirá um 4. E dado que sei que esta ação me garante uma pontuação de 4 e que esta outra ação significa que não consigo ir além de 3, se estou a tentar maximizar as minhas opções, não há necessidade de eu considerar este triângulo aqui. Não há valor, nenhum número que possa ser colocado aqui que mudaria a minha decisão entre estas duas opções. Eu sempre vou optar por este caminho que me dá um 4, em vez deste caminho onde o melhor que posso fazer é um 3 se o meu adversário jogar otimamente. E isso será verdade para todos os estados futuros que eu analisar também. Que se eu olhar aqui para o que o jogador min pode fazer aqui, se eu vir que este estado é um 2, eu sei que este estado é no máximo um 2, porque a única maneira de este valor ser algo diferente de 2 é se um destes estados restantes for menor que 2. E então o jogador min optaria por isso em vez disso. Então, mesmo sem olhar para estes estados restantes, eu, como o jogador que maximiza, posso saber que escolher este caminho para a esquerda será melhor do que escolher qualquer um desses 2 caminhos para a direita, porque este não pode ser melhor do que 3, este não pode ser melhor do que 2, e assim, 4, neste caso, é o melhor que posso fazer. Então, para fazer este tipo de cálculo, e posso dizer agora que este estado tem um valor de 4, eu estava fazendo um controle um pouco mais detalhado, acompanhando as coisas, acompanhando o tempo todo o que é o melhor que posso fazer, o que é o pior que posso fazer, e para cada um desses estados dizendo, tudo bem. Bem, se eu já sei que posso obter um 4, então se o melhor que posso fazer neste estado é um 3, não há razão para eu considerar isso, posso efetivamente podar esta folha e tudo o que estiver abaixo dela da árvore. E é por essa razão que esta abordagem, esta otimização ao minimax, é chamada de poda alfa-beta. Alfa e beta representam esses 2 valores que você terá que monitorar. O melhor que você pode fazer até agora e o pior que você pode fazer até agora. E a poda é a ideia de que, se eu tiver uma árvore de busca grande, longa e profunda, posso pesquisá-la com mais eficiência se não precisar pesquisar tudo, se puder remover alguns dos nós para tentar otimizar a forma como analiso todo esse espaço de busca. Então, a poda alfa-beta pode nos economizar muito tempo no processo de busca, tornando nossas buscas mais eficientes. Mas mesmo assim, ainda não é o ideal, conforme os jogos ficam mais complexos. O jogo da velha, felizmente,
é um jogo relativamente simples, e podemos nos perguntar, com razão, quantos jogos da velha possíveis existem ao todo? Você pode pensar sobre isso, pode tentar estimar, quantos movimentos existem a qualquer momento, e por quantos movimentos o jogo pode durar. Acontece que existem cerca de 255 mil jogos possíveis de jogo da velha que podem ser jogados. Mas compare isso com um jogo mais complexo, algo como uma partida de xadrez, por exemplo. Muito mais peças, muito mais movimentos, jogos que duram muito mais. Quantos jogos de xadrez possíveis no total poderiam haver? Acontece que depois de apenas 4 lances cada, 4 lances do jogador branco, 4 lances do jogador preto, existem 288 bilhões de possíveis partidas de xadrez que podem resultar dessa situação, depois de apenas 4 lances cada. E indo ainda mais longe, se você olhar para jogos de xadrez inteiros e quantos jogos de xadrez possíveis poderiam existir como resultado, há mais de 10 elevado a 29 mil jogos de xadrez possíveis. Muito mais jogos de xadrez do que jamais poderiam ser considerados. E este é um problema bem grande para o algoritmo Minimax, porque o algoritmo Minimax começa com um estado inicial. Considera todas as ações possíveis e todas as ações possíveis depois disso, até chegarmos ao fim do jogo. E isso será um problema se o computador precisar analisar tantos estados, o que é muito mais do que qualquer computador poderia fazer em qualquer período de tempo razoável. Então, o que fazemos para resolver este problema? Em vez de analisar todos esses estados, o que é totalmente intratável para um computador, precisamos de uma abordagem melhor. E acontece que essa abordagem melhor geralmente assume a forma de algo chamado Minimax com profundidade limitada. Onde normalmente o Minimax tem profundidade ilimitada, nós apenas continuamos camada após camada, movimento após movimento, até chegarmos ao fim do jogo. O Minimax com profundidade limitada, em vez disso, vai dizer: sabe de uma coisa? Após um certo número de jogadas, talvez eu olhe 10 jogadas à frente, talvez 12 jogadas à frente, mas depois desse ponto vou parar e não considerar movimentos adicionais que possam vir depois disso, simplesmente porque seria computacionalmente inviável considerar todas aquelas opções possíveis. Mas o que fazemos depois de nos aprofundarmos 10 ou 12 jogadas e chegamos a uma situação onde o jogo ainda não terminou? O Minimax ainda precisa de uma forma de atribuir uma pontuação a esse tabuleiro ou estado de jogo para descobrir qual é o seu valor atual. O que é fácil de fazer se o jogo tiver terminado, mas não tão fácil se o jogo ainda não tiver acabado. Para isso, precisamos adicionar uma funcionalidade adicional ao Minimax com profundidade limitada, chamada função de avaliação, que é apenas uma função que vai estimar a utilidade esperada de um jogo a partir de um determinado estado. Então, num jogo como xadrez, se você imaginar que um valor de jogo de 1 significa vitória das brancas, menos 1 significa vitória das pretas e 0 significa empate, então você pode imaginar que uma pontuação de 0,8 significa que as brancas têm grande probabilidade de vencer, embora não seja garantido. E você teria uma função de avaliação que estima o quão bom o estado do jogo é. E, dependendo de quão boa essa função de avaliação for, é isso que, em última análise, vai limitar o quão boa a IA é. Quanto melhor a IA for em estimar o quão bom ou quão ruim é qualquer estado particular do jogo, melhor a IA será capaz de jogar esse jogo. Se a função de avaliação for pior e não tão boa em estimar qual é a utilidade esperada, então será muito mais difícil. E você pode imaginar tentando criar essas funções de avaliação. No xadrez, por exemplo, você pode escrever uma função de avaliação baseada em quantas peças você tem em comparação com quantas peças seu oponente tem, porque cada uma tem um valor. E sua função de avaliação provavelmente precisa ser um pouco mais complicada do que isso para considerar outras situações possíveis que também possam surgir. E há muitas outras variantes do Minimax que adicionam recursos para melhorar seu desempenho nestas situações maiores, computacionalmente inviáveis, onde seria impossível explorar todos os movimentos. Então precisamos descobrir como usar funções de avaliação e outras técnicas para conseguir jogar esses jogos no final melhor. Mas isso agora foi uma olhada nesse tipo de busca adversária, esses problemas de busca onde temos situações em que estou tentando jogar contra algum tipo de oponente. E esses problemas de busca aparecem por toda parte, em toda a inteligência artificial. Temos falado bastante hoje sobre problemas de busca mais clássicos, como tentar encontrar direções de um local para outro. Mas sempre que uma IA se depara com a tentativa de tomar uma decisão, como o que fazer agora para realizar algo que seja racional ou algo que seja inteligente, ou tentando jogar um jogo, como descobrir qual jogada fazer, esses tipos de algoritmos podem ser realmente muito úteis. Acontece que para o jogo da velha, a solução é bem simples, porque é um jogo pequeno. O XKCD criou um webcomic famoso, onde ele te dirá exatamente qual jogada fazer como a jogada ideal. Não importa o que seu oponente faça. Esse tipo de coisa não é tão possível para um jogo muito maior como damas ou xadrez, por exemplo, onde o xadrez é computacionalmente intratável para a maioria dos computadores explorarem todos os estados possíveis.
Então, nós realmente precisamos que nossa IA seja muito mais inteligente sobre como ela lida com esses problemas e como ela aborda este ambiente em que se encontra. E finalmente, Guiden Furway busca uma dessas soluções. Então, esta foi uma análise da busca em inteligência artificial. Da próxima vez, veremos o conhecimento pensando em como nossas IAs conseguem processar informações, raciocinar sobre essa informação e tirar conclusões, tudo em nossa visão da IA e dos princípios por trás dela. Nos vemos na próxima vez.